Faça um bom dia! Olá, como é que você tá? Tudo bem? Depois de umas longas férias aí, né? Estou voltando aqui. Estava estudando um pouco, né? Buscando mais conhecimento sobre um tema que eu fiquei assim, falo, ou não falo, falo, ou não falo, faço ou não faço, algumas lives sobre ele. E estou buscando ainda, cada vez mais, conhecer um pouco para trazer um pouco para vocês. E o que eu gostaria de discutir nesses vídeos próximos que eu vou fazer agora é sobre um tema assim muito polêmico, né, que a gente tem na Bíblia. E eu não sei por que será que é tão polêmico assim, né? Mas é o Apocalipse. O Apocalipse é um tema maravilhoso que Deus nos deixou, que revelou a João, né, que Jesus, o próprio Jesus, né, revelou a João para que a gente pudesse saber das coisas, dos acontecimentos finais, assim vamos dizer, né, da nossa peregrinação terrena. E muitos não viram, muitos não vão ver, né? Talvez nós também que estamos ouvindo esse vídeo agora podemos não chegar a ver o final, né, quando Jesus vai voltar assim como nós estamos aqui hoje falando, ao vivo e a cores, né? Mas todos nós veremos sim, com certeza, porque todos irão ressuscitar no momento em que Jesus voltar. Mas eu digo assim, a gente não, talvez, né, não sei, né, mas talvez a gente não presencie assim hoje, por exemplo, Jesus vai voltar hoje, né, e a gente tá aqui, a gente não teve ainda a primeira morte, vamos dizer assim, né, que nós vamos ter, muitos vão já ter morridos, né? Como muitos de nossos parentes, antepassados nossos já faleceram. E a gente pode sim que veja ou não a volta de Jesus em vida, né? Antes da primeira morte. Mas eu quero aqui dizer para vocês que enquanto a gente espera a eternidade chegar, né? Enquanto a eternidade não chega, enquanto Jesus não volta, e enquanto a gente não vamos só esperar Jesus voltar, nós temos que nos preparar porque de repente eu posso ir hoje embora. Quem diz? Quem sabe a hora? Jesus disse que nós não saberíamos nem o dia nem a hora, né? Que ele voltaria e nós também não sabemos nem o dia nem a hora que nós vamos partir dessa vida aqui. Então nós temos que estar preparados. E o Apocalipse nada mais é do que essa preparação, nos ensinar a estar preparados para quando Jesus voltar. E um caminho que é assim primordial para que a gente possa estar preparados para quando Jesus voltar é você agradecer todos os dias pela sua vida. Pela vida que nosso Deus, maravilhoso Deus, nos deu e nos permitiu que estivéssemos aqui hoje ouvindo esse vídeo e eu falando com vocês. Então, em primeiro lugar, agradeça. Mas se você não sabe como está a minha vida, tá uma doideira, não tenho nada para agradecer. Ah, tem. Se tem. Temos. Mesmo que esteja atribulado, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando por dificuldades muito difíceis na sua vida, você tem que agradecer. Tem, porque você está vivo. Você está respirando, você está comendo, né, se alimentando, mesmo que você não tenha com que se alimentar hoje, mas você vai ter, porque Deus te dá a força para você vencer, para você trabalhar, para você lutar. Ele te dá essa força. Agora vai depender de você fazer a sua parte. A parte que lhe cabe. Olha que você vai no banheiro, agradeça a Deus por estar no banheiro e faça tudo aquilo que está ao seu alcance, porque Deus já fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Olha, gente, a Bíblia, ela não se esgota. Ela não se esgota, é um livro maravilhoso. Esse livro vai contar tantas passagens, tantas histórias e tudo para que a gente cresça, para que a gente possa ter vida em abundância que Jesus veio trazer para nós. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra. Há muitas pessoas que falam assim, mas a Bíblia foi escrita por mãos de homens. Foi, sim, escrita por mãos de homens, mas cada vez mais que você a estuda, você vai ver a presença real do Espírito Santo nela.
Então não tenha dúvida, porque Deus está em cada um de nós e Ele conta conosco para fazer a parte, para completar a parte. Ele fez tudo isso maravilhoso, esse mundo maravilhoso, e te fez maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Mas agora você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que fazer a sua parte. Porque nós temos o conhecimento do bem e do mal. E aí só nos resta saber qual parte eu quero seguir, qual caminho eu quero seguir, ou do bem ou do mal. Então aqui hoje eu vou começar um breve, não é um estudo, tá? Mas é uma breve degustação, vamos dizer assim, do Apocalipse. E aí depois você vai buscar, você vai se interessar mais, aí você vai, né, querer estudar mais. O primeiro passo que eu digo para você é assim, vai lendo o Apocalipse, vai lendo as explicações do rodapé da Bíblia, vai lendo, porque o Espírito Santo vai revelando. Abra o seu coração. Não leia assim, achando assim, eu vou ler porque falaram para mim ler, eu vou ler, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui foi escrito por mão de homens, homens pecadores. Não, não vá com preconceito. Vai ler a Bíblia e pensando assim, Senhor, me ilumina. Senhor, desperta em mim o entendimento para que eu possa entender a sua palavra, para que eu possa entender aqui o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer que eu aprenda com esse estudo, sabe? Procurar colocar-se de fato nas mãos do Senhor. Lembra quando eu dizia para vocês que nós temos que ter intimidade com Deus? Não adianta eu ser um religioso de carteirinha. Ah lá, tô lá, tem uma carteirinha lá que eu sou religioso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Que eu faço isso, faço aquilo na igreja. Mas e a intimidade? E a intimidade com Deus? E a intimidade com Deus? Nós precisamos ter essa intimidade. Sabe aquela intimidade que eu tenho com você que é casado com seu cônjuge? Aquela intimidade que você, amigo e amiga, tem assim, aquela amiga, aquele amigo fiel que você conta tudo. Que você confia. É essa intimidade que nós temos que ter com Deus. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque Ele é o nosso Criador, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo de nós, não precisamos nem falar. Mas Ele quer que você fale. Por quê? Porque Ele quer ter intimidade com você. Pai, eu sei que o Senhor sabe, mas hoje, olha, estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Me ajuda a enfrentar essa dificuldade. Me ajuda a enfrentar na hora que o inimigo bate. Né? E se eu estou deixando porta aberta para o inimigo entrar, Senhor, ajuda eu a fechar essas portas. Né? As portas abertas através do pecado, através das coisas do mundo. Por quê? Porque nós sabemos que no mundo jaz o maligno. Jesus dizia, lá um pouco antes, né, da crucificação dele, quando ele estava lá, ele estava no Monte das Oliveiras, rezando, e ele pede para os apóstolos ficar ali e orar junto com ele, e aí os apóstolos, né, estão dormindo na hora que ele volta. E aí ele por 3 vezes, né, se não me engano, 2 ou 3 vezes, ele faz isso, fala pro pessoal, acho que 2 vezes, né? Ele volta e os apóstolos dele estão dormindo. E aí na última vez ele fala assim, vamos embora daqui porque o príncipe deste mundo está chegando e eu nada tenho com ele. Veja, quem é o príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo é aquele que caiu do céu, aquele que foi expulso do céu. O lugar dele era no céu, mas como ele quis, a soberba dele, o orgulho dele, a prepotência, o querer ser mais que Deus, ou querer ser um Deus, fez com que ele caísse, porque todos nós somos criaturas de Deus. Então, se ele caiu, né, e todos nós somos criaturas de Deus, nós temos que estar em Deus cada vez mais, próximo a deles, e nos submetendo a Deus, né? Se sujeitando a Deus, porque Ele é o nosso Criador, nós não fazemos nada, nós não respiramos sem a vontade que Deus nos permita, nós não enxergamos sem que Deus permita, nós não estaríamos aqui falando sem que Deus permitisse que nós tivéssemos uma fala. Quem que é de nós que consegue fazer, botar uma fala? Você está grávida aí, você não sabe como que está gerando, você só sabe que você tem ali um útero dentro de você e que está gerando uma vida, sentindo essa vida se mexer, mas ela está se fazendo sozinha. Você não fez nada, você só teve a parte que Deus falou do relacionamento amoroso de um homem e uma mulher que gera um filho. E o resto Deus faz.
É Deus quem faz tudo isso. Então, nós temos que ter essa intimidade com Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele sabe tudo de nós. Foi Ele que nos teceu, né, no ventre da nossa mãe, antes mesmo de nós termos sido concebidos, Ele já nos chamou pelo nome. Então, se Ele tem essa intimidade conosco, Ele quer que você tenha essa intimidade com Ele também. Sinta essa intimidade, sinta essa presença, sinta esse amor maravilhoso que Ele tem por nós. E muitas coisas que acontecem na nossa vida é para a gente saber que é nesse momento que nós temos que buscar mais Ele. Não nos afastarmos, mas pelo contrário, buscarmos mais Ele. Para que nós possamos sentir cada vez mais isso. Muitas vezes eu estou tão afastada de Deus que aí Ele permite que aconteça alguma coisa comigo para que eu volte e o ame e o adore como um Deus todo-poderoso que Ele é. Então veja, tudo na nossa vida, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de nos aproximar mais de Deus. E é isso que o Apocalipse faz. É isso que o Apocalipse faz. Eu vou começar, né, com vocês, porque já foram 11 minutos, mas eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre o Apocalipse. Ele é o último livro escrito na Bíblia, porém, segundo os estudiosos aí, né, João escreveu o evangelho dele primeiro, antes de escrever o Apocalipse. Então, ele está na ordem cronológica ali na Bíblia como o último livro, mas essa é uma curiosidade, né? É um livro, gente, que diferentes opiniões, tá? O Apocalipse é um livro de diferentes opiniões. Houve épocas que eu já estudava a Bíblia no passado, uns 30 anos atrás, e eu comecei a ver, eu estudava Apocalipse e fui ensinada, né, a entender um Apocalipse diferente do que hoje eu vejo. Então veja, hoje você está vendo de um jeito, e esse jeito que eu vou passar para vocês, talvez você não consegue ver desse jeito, você consegue ver de outro jeito, e tá tudo certo. O importante é a gente ler, respeitar as opiniões das pessoas, e é uma coisa que eu preciso também aprender a fazer, e você também, é respeitar, né, as opiniões, respeitar se a pessoa quer seguir ou não, se a pessoa ela quer entender ou não, porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele nos ensinou assim que quando o pescador vai pescar, ele pega peixes bons e ruins, né, pequenos e grandes. E quando você pesca lá na pesca, vem todos, vem pequenos, vem grandes. Mas aí ele separa de um lado os que são bons e do outro ele separa os que não são tão bons. Então, o que ele queria dizer com isso pra gente? Pra gente pregar, pra gente pescar tudo o que a gente puder. Que ele disse assim, eu tornarei vocês pescadores de homens. Então pesquem todos. Depois ele vai fazer a seleção. Não cabe a nós a seleção. Então vamos anunciar, vamos falar, vamos pregar, vamos anunciar esse Deus, o nosso Deus maravilhoso, esse Pai que nos deu a vida, que nos dá a vida a cada dia que a gente amanhece, porque cada dia é um dia importante na nossa vida. Esse dia de hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque o ontem já não existe mais e o amanhã também ainda não existe. E nunca vai chegar o amanhã, é sempre hoje. Então o hoje que é importante, hoje é o dia mais importante que você tem na sua vida. Celebre o seu aniversário todos os dias da sua vida, todos os dias. É o dia mais importante, é hoje. Né? Então, o importante é ler a Bíblia. O importante é conhecer a palavra, é buscando cada vez mais, é pedindo ao Espírito Santo que vai nos revelando a mensagem. E Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala assim, ó. Esta é a revelação. Então, Apocalipse é revelação. Depois eu vou ensinar mais ou menos, ensinar um pouquinho o que significa, né? Apocalipse. Então, veja. Essa é a revelação de Jesus Cristo. Depois você vai lendo a Bíblia, tá? Eu só vou pincelar alguns versículos e alguns capítulos da Bíblia, e do capítulo, né, do livro do Apocalipse. E depois você vai lá, buscando cada vez mais conhecer o Apocalipse, tá? E lê ele na íntegra, lê na explicação, leia, releia, até você ir, né, pedindo a Deus que vai despertando você o conhecimento. Então, essa é a revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Devem acontecer. Preste atenção nesse termo. Na minha Bíblia, deixa eu ver se está igual. Isso, igualzinho. Essa é a revelação de Jesus Cristo. Estou lendo a Bíblia agora. Deus a concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve.
Gente, nós sabemos o português, certo? Então, quando a gente usa esse termo aqui, ó, no verbo devem acontecer, é porque já aconteceu? Não. É porque vai acontecer ainda, certo? Então, aqui a gente já entende uma parte do Apocalipse. Tudo já aconteceu? Por esse capítulo e versículo, capítulo 1 e versículo 1, você acha que já aconteceu? Então, aí você vai deduzindo. Você vai parando para pensar. Bom, se deve acontecer, peraí, então não aconteceu ainda. Quando Jesus revela para João mais ou menos no ano 70, 60 mais ou menos, né? Depois de Cristo, é mais ou menos, né? Quando foi aí a revelação que João teve, vamos dizer assim, né? Então Jesus já tinha partido, Jesus já tinha vindo e já tinha voltado para o Pai. Então ele fala isso, né? Deus enviou ao seu servo João, o anjo que lhe mostrou estas coisas através de sinais. Agora vamos ver um pouquinho, então. O que é Apocalipse? Olha que interessante. Em grego, é Apocalipes. Apocalipes. É que nós, né, nossa linguagem português, nós aportuguesamos, né, para Apocalipse. E no grego, ela tem a junção de duas palavras para dar Apocalipse. Apo e calipse, né? Calipte. Então, apo, gente, significa assim, ó, distante. Algo distante, para fora de. Distante de, para fora de. Então, por exemplo, apóstolo, apo, distante. Então, aquele que foi enviado para ir longe, para ir distante, apóstolo, né? Agora, ó, eucaliptes, eucalipte, também é formado por duas palavras. Em grego, significa bom. Por exemplo, lália, em grego, significa fala. Então, eulália, eulália é o nome de gente, eulália é boa fala. Eugênia, bom nascimento. Eugênia, bom, Gênesis, lembra de Gênesis, né? Princípio, bom nascimento. Eunice, boa, nice, vista. Eunice, boa vista. E agora, o caliptus, do eucalipse. Calipse significa sombra, cobertura, sabe? Uma sombra gostosa, assim, né? Uma sombra de uma árvore, tudo bem, né? Por isso que é eucalipto, né? Eucalipto. O que é o eucalipto? É uma planta. Debaixo do eucalipto vai ter uma sombra. Boa sombra. Eucalipto. Olha que legal. Apocalipto. Apo é longe de, para fora da. E eucalipto não é sombra? Calipto não é sombra? Então, o apo longe, fora de. Então, apocalipto é fora da sombra. Então, o que está fora da sombra está nas claras. Vamos dizer assim que sombra aqui seria como se fosse escuro. Sombra é escuro. Tira a sombra, fica claro. Boa sombra, né? Eucalipto, boa sombra. Apocalipto, para fora de, longe da sombra. Então, se está longe da sombra, ele está revelado, às claras. Então, eucalipto, boa sombra. Apocalipto, longe da sombra. Então, por isso que longe da sombra é que está às claras. Então, Apocalipse significa revelação. Ou seja, longe das sombras, às claras. Então, aquilo que Jesus quer nos revelar. Revelação. Então, Apocalipse, o nome é longe da sombra, né? Que está longe da sombra, que está às claras. Olha que lindo. E aí todo mundo fica com medo do Apocalipse, não é mesmo? Então, beleza. Então, e em latim,
o revelado é a tradução literal de Apocalipse, certo? Em latim, velo, revelo, né? Ou velo, é latim, é o que está coberto, velo, velado, que está coberto. Agora, revelo é que está descoberto. Em latim, velo significa coberto e revelo é que está descoberto. Então, Apocalipse é a revelação. Tá? Então, é o que está revelado, né? Então, por isso que o Apocalipse significa. Então, Apocalipse não é nada obscuro, nada assombroso, nada tenebroso, mas sim o que? Aquilo que está revelado. Revelação de Jesus Cristo. Por isso que no princípio ali, no primeiro versículo já fala, esta é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus, para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Aos seus servos. Quando ele diz aqui, está no plural, aos seus servos. Nós somos o que de Deus? Servos. Nós viemos para servir. Jesus veio para servir. Você não é melhor que Jesus, né? Nem pior, a gente não pode ser. A gente tem que ser igual a ele, né? Mas então nós não somos melhores que Jesus para não servir. Nós viemos para servir. Então Apocalipse é para os seus servos, ou seja, a todos nós. Mas Deus enviou ao seu servo João, ou seja, ele revelou primeiro para João, para que João revelasse ao mundo. Tá? Então eu vou parar por aqui hoje. Amanhã eu vou contar um pouquinho mais para vocês aonde João estava, tá? Quando ele recebe essa revelação de Jesus. E aí vocês vão vendo e vão sentindo que quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós temos que fazer. E eu senti muito no coração que eu tinha que falar do Apocalipse. Vou falar de um jeito muito simples, muito, né, assim, bem... Não vou aprofundar porque aquilo que eu estou aprendendo já estou passando, tá? Conforme eu for aprofundando mais e estudando mais, eu vou passando mais, com mais profundidade, aquilo que eu vou aprendendo. Mas para que a gente, né? Eu sinto assim, que se você também está vendo aqui, está ouvindo, você também não sabe muito sobre o Apocalipse. Então você vai ouvir, vai entender aquilo que eu já aprendi e depois a gente vai aprendendo mais conforme a gente vai buscando cada vez mais. Mas o importante é isso, gente. Aprendeu, passe, porque aquilo que eu tenho pode ser um banquete para aquele que não tem nada, que não sabe nada, que não conhece a palavra ainda. E aí a gente vai vendo o que Deus quer com a gente, né? Toda essa revelação. O que Ele nos chama, por que Ele nos chama, né? Para essa revelação. Por que foi tão importante Jesus mostrar para João, para que João mostrasse a todos nós essa revelação. E o que significa essa revelação para nós, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aí da explicação do Apocalipse. E amanhã, então, nós voltaremos falando um pouquinho mais sobre esse livro tão maravilhoso e tão libertador que é Apocalipse de São João, deixado por Jesus Cristo para que a gente pudesse conhecer cada vez mais a sua palavra. Um beijo no coração, fica com Deus!